Volta daqui a pouquinho com a gente. E olha, sobre este projeto do licenciamento ambiental, a gente vai conversar agora, Euripides, com a relatora da proposta, a senadora e ex-ministra Tereza Cristina, do Progressistas. Ela já está com Daniel Hittner no Senado para conversar com a gente. Uma excelente tarde, obrigada pela presença, senadora, e já passo a palavra então para o Daniel Hittner. Boa tarde. Obrigado, Débora. Boa tarde a você, boa tarde ao Yuri, a todos que nos acompanham no 360. Um agradecimento à senadora Tereza Cristina, que relata o projeto para a padronização do licenciamento ambiental. E antes de começar sobre o conteúdo, senador, ia pedir um pouco da tramitação. O projeto foi votado ontem em 2 comissões. A senhora esteve, logo depois dessas votações, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O projeto vai a plenário mesmo hoje. A senhora ou o senador Confúcio Moura quem vai relatar? E a senhora já conversou também com o governo para saber se o governo apoia esse projeto no plenário? Bom, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que nos assistem. Eu tive essa incumbência, recebi hoje, do presidente Davi Alcolumbre, de ser a relatora de plenário. Esse projeto começou lá atrás e ele tem uma peculiaridade diferente dos outros projetos, que caminham nas comissões, e que no final tem um relator só. Esse começou com 2 relatores em 2 comissões. Então, o problema é que eu recebi na Comissão de Agricultura o projeto da Câmara, que é um projeto que foi votado há 4 anos atrás na Câmara dos Deputados, e o senador Confúcio fez um outro relatório. E esse outro relatório do senador Confúcio, ele tinha muitas divergências com o relatório nosso da Comissão de Agricultura. Pontos que, enfim, completamente antagônicos às vezes, e era muito difícil você votar 2 relatórios muito diferentes no plenário no mesmo dia. Ia ser uma confusão, principalmente para um assunto tão polêmico, delicado, e que o Brasil espera por ele há 21 anos. 21 anos nós estamos esperando esse marco do licenciamento, que desde a Constituição já havia previsão dele acontecer. Em 2011, nós tivemos o projeto de lei complementar 140, que dizia o que licenciar, o que é que deveria ser licenciado. E agora nós temos que dizer assim, como licenciar, onde licenciar. Então, sentamos, começamos a discutir esse projeto, levamos muito tempo e depois, com muita vontade de aprovar, discutimos ponto a ponto, vírgula a vírgula, linha a linha e conseguimos então fazer um relatório único. É claro que o senador Confúcio teve que abrir mão às vezes de algumas coisas que estavam no seu relatório e nós também tivemos que abrir mão de algumas coisas que o nosso relatório trazia. Mas, felizmente, chegamos a um relatório, é o relatório do possível. Talvez não fosse, se eu tivesse sozinha nessa relatoria, talvez não fosse esse o relatório. E ele, eu tenho certeza que não. Mas isso foi o consenso e o que foi possível. Eu acho que nós conseguimos, aqui é a casa, hoje eu ouvi isso de manhã na sessão especial lá sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fizemos uma comemoração, eu ouvi isso, que aqui é a casa da maturidade. É a casa em que os estados discutem e que nós temos que ter maturidade para verificar o que veio da Câmara e aprimorar. Eu acho que nós fizemos alguns aprimoramentos. Senadora, por sinal, esse projeto tem um festival de novidades, mas uma das principais novidades é essa nova modalidade de licença ambiental por adesão e compromisso, a LAC. Muita gente vê, o projeto recebeu apoio de 89 associações empresariais 99 ontem. já. Agora já aumentou, o meu número estava desatualizado. Mas ele também é chamado por ambientalistas como a mãe de todas as boiadas, o pé da devastação. Essa licença, essa modalidade de licenciamento, que não existe hoje, ela servirá para empreendimentos de pequeno e de médio porte.
Parece que a gente está falando de coisa simples, de um posto de gasolina ali no meio da cidade, mas a gente está falando de empreendimentos que se enquadram, por exemplo, barragem de Mariana ou barragem de Brumadinho, que tiveram desastres muito grandes, eles teriam se encaixado nesse licenciamento. Não é a gente flexibilizar demais a modalidade para agilizar o licenciamento, o que é bom, mas à custa de uma fragilização do instrumento? Daniel, não é bem assim. Isso, aqueles que são contra, né, esse tipo de licença por adesão em compromisso, quer dizer, usam os extremos. Não é bem assim. Primeiro, você quando vai licenciar, vai fazer um projeto de mineração, esses projetos de Brumadinho, por exemplo, que não é o melhor exemplo. Primeiro, hoje você já tem uma lei de barragens que foi feito depois do acontecimento daquele grande desastre, que é uma lei que traz inovações e é tida como uma das melhores do mundo, que foi feito justamente para poder dar segurança. Mudou-se, inclusive, o sistema de barragem, não é mais permitido fazer o que se fazia, enfim, aquela técnica e aquela barragem que se fez lá no passado. Hoje é outra tecnologia. Agora, quem diz que tipo de licenciamento vai entrar no médio porte é o Estado. Então, o Estado de Minas Gerais, quando vem para ele um empreendimento como esse, ele vai dizer, olha, pode não encaixado, pode ser feito através de uma LAC ou não. Então, quem vai dizer isso é o órgão licenciador. É ele, a autoridade licenciadora. Ela é que vai dizer. De repente, ela diz assim, ó, não pode ser pela LAC. Você vai ter que usar o sistema bifásico ou até trifásico, dependendo da complexidade. Então, não é simples assim, eu chego lá, eu empreendedor, e digo, olha, eu quero fazer, meu empreendimento é de médio porte, mas ele tem que ser de médio porte e ele tem que ser, saber o grau não é de poluição, é o grau de risco que ele traz, né, para esse que vem com este empreendimento. Então, não é nessa facilidade que estão querendo colocar. Senadora, eu vou passar a palavra para a nossa âncora, Débora Bergamasco, que tem uma pergunta para fazer para a senhora. Senadora, eu gostaria de voltar na primeira pergunta do Daniel, no contexto da pergunta dele, sobre a possibilidade, né, o diálogo com o governo sobre esse assunto. A gente sabe que há alas diferentes dentro do governo, né? Uns mais conservadores nesses temas, outros mais progressistas nesses temas. Gostaria de saber se já começou, eu sei que é tudo muito recente, mas se já começou algum diálogo e com quem? Quem são os pontos de diálogo com o governo? Quais as perspectivas de conseguir angariar apoio dos governistas para esse tema, senadora? Débora, primeiro não começou, não é tudo muito recente. A lei tem 21 anos. Há 2 anos, eu e o senador Confúcio conversamos com entidades de classe. O texto aprovado. Esse texto que foi aprovado nas comissões, ele foi conversado com o governo. É que tem vários governos, né? Então, foi conversado com a Casa Civil, enfim, com os técnicos se conversaram muito e nós também. Então, assim, o que veio, vamos dizer, o ponto talvez aí hoje de maior resistência do governo é nessa LAC do médio porte. E que nós fomos conversando. A outra coisa que nós temos também de discussão que veio para nós agora, e veio anteontem, mas nós recebemos o governo o tempo todo. E eu deixei, eles estão lá em cima, numa outra sala, eu vim aqui fazer essa entrevista, mas nós estamos conversando. Nós demos abertura para o governo. É que o governo deixa tudo para a última hora. Outro ponto de resistência é a participação de autoridades. Então, quando a gente coloca que o IPHAN, que a FUNAI, eles podem participar, eles podem opinar, o que eles não podem é vetar. Então, existe isso, porque isso foi feito durante muitos anos e é o que vem acontecendo, que emperram
empreendimentos importantíssimos. Será que uma ferrovia que vai tirar milhares de caminhões das rodovias brasileiras e vão ser colocadas no trem, será que essa ferrovia, com uma canetada de um desses órgãos, esse veto, será que isso é saudável para o meio ambiente? Então, eles não têm mais o poder do veto, mas a participação e até de dizer que não concordam. Trazer contribuições, eles têm todo o direito. O que não pode mais é o veto dessas entidades que muitas vezes vetam projetos importantíssimos do Brasil, como a gente vê a 319, que o Ministério do Meio Ambiente fala que de jeito nenhum, as ferrovias lá do norte, a Ferrogrão, a Ferronorte, enfim, essas obras que são importantíssimas e que elas acabam contribuindo com o meio ambiente, com a não emissão, né, de milhares de caminhões aí, jogando aí gases de efeito estufa, isso para o efeito estufa, isso nós tiramos. Agora, eles têm todo o direito da participação, da negociação, mas não têm o direito de dar o veto. Deixa eu jogar aqui, senadora, para Larissa Rodrigues também fazer uma questão para a senhora aqui nessa entrevista. Larissa. Oi, senadora, boa tarde. Primeiro eu quero saber quem que está lá em cima, né? Que a senhora falou eles e deu a entender que o governo que eles estão lá em cima esperando. Eu quero saber quem são eles. Até, né, é importante para a gente saber como é que está essa negociação. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, senadora, eu vi a senhora falando, né? Eu acompanho o Congresso Nacional há 10 anos e sei que há 10 anos, pelo menos, se discute esse assunto de licenciamento aí dentro, tanto do Senado quanto na Câmara. Mas a impressão para a gente que está de cá é que esse projeto foi desengavetado agora recentemente no Senado, já que estava desde 2021 por aí, e que teve uma aceleração nesses últimos dias, em especial do dia 5 para cá, quando passa a tramitar ali, tem a apresentação do relatório na Comissão de Meio Ambiente, de Agricultura. Queria saber como foi, de fato, essa movimentação, por que agora, eu acho que é a melhor pergunta, por que depois de 21 anos, de 4 anos no Senado Federal, esse projeto agora conseguiu ser desengavetado e o quão, para isso acontecer, foi necessário o apoio do atual presidente do Senado, como foi o trabalho do presidente Davi Alcolumbre? Olha, primeiro não é verdade que ele foi desengavetado agora. Tem 2 anos que a gente discute esse projeto aqui dentro com o presidente Rodrigo Pacheco, que eu hoje vou até fazer um agradecimento a ele, que nós sentamos, foi onde tudo começou, porque como tinha esse processo diferente que foi criado na área legislativa, porque era a senadora Cátia Abreu que teve esse projeto na sua mão durante um tempo, aí veio a pandemia, enfim, e ela era relatora nas 2 comissões, o que facilitava muito. Então, o nosso trabalho ficou mais difícil quando ele ganhou 2 relatores em 2 comissões, 2 relatores diferentes. E, aliás, que pensam algumas coisas diferentes, mas eu acho que essa convivência minha com o senador Confúcio, que é um homem preparado, engenheiro, foi governador, senador já pela 2ª vez, enfim, então nós sentamos e começamos a discutir e ir para o mundo real. O problema é que, às vezes, a gente fica numa discussão aqui técnica e não vai para o mundo real. O que acontece hoje com o licenciamento ambiental no Brasil? São mais de 17 mil normas ambientais. É um cipoal que ninguém entende. É muito difícil para as pessoas fazerem um projeto e ter a sua licença em 2 anos, dependendo da complexidade do seu empreendimento. Tem coisas que podem ser licenciadas de maneira muito mais rápida, empreendimentos de pequeno porte. Nós não temos gente suficiente para analisar, enfim, todos esses projetos da maneira cartorial que hoje algumas coisas são feitas. O que nós estamos fazendo é simplificando, mas sem fragilizar. As pessoas que cometerem crime ambiental serão punidas, não se mexe na parte de punição. O que nós estamos fazendo é tentar, de uma maneira mais, através de processos, você chegar
a um licenciamento de maneira mais rápida. Agora, para isso você tem o projeto trifásico, são os mais importantes, são projetos grandes, isso vai continuar o IBAMA examinando, o Estado examinando e o município tendo também a intervenção que que precisa ter do município quando tem um impacto sobre ele. O processo bifásico ele é um pouco mais simples, mas também continua a União e o Estado. E os processos mais simples, os estados hoje já fazem 90% dos licenciamentos. Então não é verdade que os estados não estão preparados. Eles conhecem as peculiaridades dos vários segmentos produtivos que lá empreendem. Eu vou dar um exemplo aqui que eu conheço muito. Suinocultura é uma atividade que polui. É uma atividade que precisa ter cuidado. Santa Catarina tem a maior expertise com isso. Por quê? Porque lá estão as grandes, as médias e as pequenas suinoculturas no estado. Então, eles têm como, os protocolos que eles seguem, nós temos que passar isso. Tem que ser um protocolo mais ou menos o que eles têm, os outros estados fazerem também. A carcinocultura lá no Rio Grande do Norte, eles são especialistas nisso. Então, você ter esse licenciamento, já tem gente que faz isso, os outros estados vão ter. O que nós não vamos mais ter é um estado dando 2 anos para a renovação de uma licença, 5 anos em outro estado, 1 ano no outro, o outro não pede para renovar, isso não. Isso vai estar mais ou menos sistematizado, né, entre os entes federativos. A licença para um determinado tipo de empreendimento, ela tem 2 anos, ela pode ser pedida a cada 2 anos. E outra coisa, nós estamos dando prazo para licenciar. Então, o licenciamento hoje não fica na mão de um técnico parado 10 anos. Era exatamente esse gancho, desculpe, Yuri, eu ia passar a bola para você, mas como a senadora mencionou isso, eu preciso pegar esse gancho. Há tempos eu me dedico muito à cobertura de infraestrutura, senadora, e vou citar 3 exemplos rápidos aqui. BR-158 em Mato Grosso, 17 anos esperando o licenciamento. Pedral do Lourenço, que é a implosão de uma grande pedra, uma grande formação rochosa que impede a hidrovia Araguaia-Tocantins de operar. Uma hidrovia é melhor do que uma rodovia? Exatamente, eu ia dizer, uma barcaça transporta o equivalente a 1.600 caminhões na estrada. Isso foi contratado, a obra foi contratada no governo Temer, até hoje não começou por falta de licenciamento, e a gente tem o caso da Petrobras agora na margem equatorial. O projeto estabelece prazo para emissão de licença prévia e prazo para emissão de licença de instalação de operação. Minha pergunta é, se o IBAMA não cumpre esse prazo, o que acontece? Você pode entrar pedindo para que ele tem que entregar a licença. Se ele não entregar, você pode até iniciar o seu empreendimento, entendeu? E ele aí depois vai ter que fiscalizar. Então, o que a gente quer é dar prazos, mas prazos razoáveis, não são um prazo que não possa ser cumprido. E nós estamos tirando, na verdade, o IBAMA, ele vai licenciar só coisas muito especiais. Os estados vão ter que fazer esses licenciamentos. Mas quando eles têm um protocolo, você chega lá, eu tenho um empreendimento, essa estrada. O que é que preciso? Eu preciso um EIA-RIMA, eu preciso um estudo de impacto ambiental, eu preciso um estudo de sei lá o que mais. Então, o empreendedor, ele sai de lá com uma lista e ele vai trazer isso para você. E aí você tem um prazo para fazer essa análise. Agora, um prazo razoável, não vamos dar 1 mês para ele fazer essa análise. Agora, os estados também vão ter que se equipar mais, porque agora os processos e os procedimentos vão estar aí prontos. Os estados vão ter que fazer isso e aí a iniciativa privada trata de cobrar, porque você não tem mais aquele negócio, eu até brinquei, que você chega no banco, quando o banco não quer te dar um financiamento, ele te dá uma lista com 10 certidões que você precisa, você leva as 10, aí ele pede mais 5. Isso não vai mais acontecer, porque os procedimentos e os processos, eles vão ser feitos pelos estados, pelo IBAMA, enfim. Os municípios que são menores, que muitas vezes não têm condições de dar as licenças, que é uma outra coisa que estão dizendo, não, os municípios vão poder. Não, os municípios que não têm condições, o Estado acaba fazem um convênio e aí as licenças saem através do Estado
para esses municípios. Yuri, eu te cortei, meu amigo, me desculpe, a bola está com você. Não, zero problema, Richner, muito pelo contrário, até melhorou o andamento aqui da nossa conversa com a senadora Tereza Cristina, porque eu queria, fechado aqui o capítulo de licenciamento ambiental, aproveitar o fato da senadora ter sido ministra da Agricultura para falar sobre a questão da gripe aviária, que se tornou também uma pauta de prioridade zero para o setor agropecuário brasileiro. A gente viu desde sexta-feira os esforços que o governo federal, em especial o ministro Carlos Fávaro, tem feito, e ontem, inclusive, tendo respaldo da Frente Parlamentar Agropecuária, da qual, me corrija, senadora, se eu estiver errado aqui, a senhora é vice-presidente. Queria que a senhora fizesse uma avaliação de como está sendo esse enfrentamento e de quando a senhora acredita, avalia, que vai estar superada essa crise que os países que bloquearam de forma compreensível a compra de aves brasileiras, que vão poder normalizar esse fluxo comercial que é tão importante para o Brasil, para vários estados, não só Rio Grande do Sul, mas todos os estados da região sul e outros de todo o Brasil. Yuri, o Serviço de Defesa Sanitária do Brasil é um dos mais robustos do mundo, né? Não dá para comparar com os Estados Unidos só, mas o Brasil tem credibilidade no seu serviço de defesa sanitária. Então, o Brasil já não é uma novidade, já se esperava que essa gripe chegasse ao Brasil a qualquer momento. Ano passado, retrasado, nós tivemos aí um fluxo migratório de aves silvestres, apareceram aves mortas em praias, não sei o quê, e o Ministério rapidamente acionou o seu plano de contingência, seu plano de crise, para poder atender. Então, o Ministério tem atuado de maneira célere, usando aí as suas ferramentas, os seus protocolos que ele tem no Brasil e são acreditados por outros países. E aí o que acontece é isso mesmo. No primeiro momento, os países suspendem as importações, apesar da carne de frango não ser um vetor de transmissão da doença. Ele pode transmitir só quando a pessoa que trabalha ali diretamente com as aves, esse sim tem algum risco, né? Então, mas isso é normal, é do protocolo. A gente espera que esses países que tiraram o Brasil todo, porque o Brasil é tão grande, né? Que aconteceu isso lá no Rio Grande do Sul, tinha um foco possível no Tocantins, que já foi descartado. O Ministério está fazendo esses exames rapidamente, então eu acho que o governo agiu de maneira correta, está fazendo o que deve ser feito e a gente espera que o mais rápido possível. Agora, ninguém tem bola de cristal. Então, pode ser, como o ministro falou, 28 dias, pode ser 60 dias. Isso depende de país para país e aí também tem muito da área de comércio que você estica um pouquinho, né? Então, aí tem outras coisas, mas eu acho que o Brasil vai ser liberado rapidamente se outros focos não aparecerem em outras regiões. Se isso ficar contido como está hoje, Rio Grande do Sul teve um foquinho, acho que em Santa Catarina, eu acho que se ficar ali você pode fazer a compartimentalização, que é tirar esses estados momentaneamente, até eles estarem com garantia de que não aparecerão outros focos, e aí o Brasil acho que volta ao seu normal. Mas ninguém sabe calcular o impacto disso. Tem containers nos portos, tem caminhões que já estavam... Enfim, o ciclo da avicultura é muito curto. Então, desde o ovo até o frango, 45 dias. Então, vai ter um prejuízo enorme para o setor aqui no Brasil. Débora, vou deixar com você a última pergunta, o encerramento da entrevista, porque aquele pessoal da sala de cima ali, que a Larissa comentou, já está aqui batendo na porta para a senadora fechar o relatório de hoje à noite, tá? Então está com você aqui o encerramento. Tá bom. Depois você me conta quem está aí. É isso que a gente queria saber. Acabou que eu não disse, mas senhora, se não for uma inconfidência. Não tem segredo nenhum. Não é uma inconfidência, são técnicos ligados à Casa Civil, técnicos ligados aqui à liderança do governo,
né, que estão lá discutindo pontos que eles têm dúvida ou que eles não concordam. O diálogo a gente sempre franqueou para todos. É uma pena que chegue só na última hora. Isso aí já podia ter sido lá atrás mais bem discutido pelo governo, mas é sempre assim. Teve 21 não é, anos para... 21 anos, mas é sempre assim, é sempre no último minuto. Nós vamos ter agora as emendas, as emendas não, oh meu Deus, os destaques de plenário. Esses destaques tem um número certo, a gente já sabe que terão alguns, né? A gente já sabe que o PL colocou um, o MDB colocou outro, até a hora lá a gente vai ter esses destaques chegando, que eu, como relatora de plenário, vou ter que analisar, ver se eu acato ou se eu não acato. Algumas coisas eu já acatei, de emendas modificativas, alguns errinhos que tem entre o meu relatório e o do Confúcio, de vírgula, de e, ou não sei o que. É muito complicada essa técnica legislativa. Isso nós já vimos, já está ok. Agora nós vamos para plenário e no plenário, se acatar alguma coisa do que eles trouxeram, se for razoável, a gente vai acatar. Esse é um projeto para o Brasil. Esse não é um projeto nem de direita nem de esquerda. Isso é um projeto para o Brasil se desenvolver. O Brasil é a bola da vez, precisa receber investimentos lá de fora. E nós não podemos perder essa oportunidade novamente. Então, esse projeto de lei, ele ajuda muito. E ainda temos que voltar com ele para a Câmara e ver o que vai ser feito lá. Porque como começou na Câmara, eles podem voltar algumas coisas, até tudo, ao texto original. Eu espero que eles acatem as boas coisas que nós aqui durante 2 anos conseguimos avançar e colocar no projeto. Nós conversamos ao vivo com a senadora Tereza Cristina, do Progressistas. Muito obrigada por essa entrevista, senadora, e a gente deseja um excelente trabalho em tudo, mas também especialmente nesse projeto. E agradecer também ao Daniel Hittner. Muito obrigada, Débora. Obrigada, Yuri. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel Hittner, que viabilizou essa entrevista. Um bom trabalho para vocês. Yuri. Agradecendo também aqui a senadora Tereza Cristina e ao Daniel Hittner, recém de volta das férias aqui, está descansado e já botando serviço para comer. Obrigado, gente. Vamos seguindo com notícias aqui, lá de Brasília. A Comissão de